Olá, banqueiros e banqueiras, sejam muito bem-vindos a esse novo Bancão Simplifica. Matheus, uma honra estar com você de novo Charles, aqui. é uma honra estar aqui, é uma honra trazer para vocês aquilo que é de melhor de mercado, e o Bancão Simplifica é justamente isso. Você quer saber sobre fintech, BaaS, regulatório, Muitos Pix, pedidos falando de BaaS, né, cara? Bem Casa Serve, qual a Open... diferença fintech de BaaS? Que todo mundo, é tudo a mesma coisa, Matheus? Então, Charles, e é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, enquanto batemos das O regras... Bancão entrega a solução de hoje é sobre Bem Casa Service, com quem nada mais, nada menos, lê o Charles, currículo eu aí. vou fazer a leitura da nossa convidada. Ela é advogada, especialista em direito empresarial, regulatório, relações governamentais, mestranda em economia e professora convidada em curso de pós-graduação, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje lidera as relações governamentais na Swap e coordena a Associação de Banks and Services. Adriana, seja muito bem-vinda. Uma Muito honra ter obrigada. você aqui, viu? Uma honra. Imagina, gente, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. E Charles, aquele recado, voadora no like. Galera, pega esse link aqui, compartilha em todos os grupos, grupo da família, grupo do amigo, do inimigo, de todo mundo aí, né, Matheus? Do condomínio. Voadora no like, galera. Se inscreva, porque, ó, batemos, graças a Deus, mais de 200 inscritos, rumo aos 300 agora do canal. E a gente viu que tem apenas 10% estão inscritos no canal, Matheus. Exatamente. Mais de 3 mil pessoas estão assistindo a gente. Muitos de vocês assistem nossos vídeos, mas acabam não se inscrevendo no nosso canal. Então, por favor. É só um clique, pessoal. Exatamente. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque quando esse vídeo for ao ar, você vai ser notificado ali em primeira mão. E Charles, a gente já apresentou a nossa convidada, eu já bati um papo ali nos bastidores com ela. Tem muita coisa pra gente Cara, conversar. tô curioso, quero saber o que vai vir de base aí pra Muita nós, coisa cara. pra gente conversar. Só que antes eu quero entender, Adriana, como que você entrou no mercado? Como que começou a sua jornada? Traz um pouco pra gente, porque a gente sabe que entre as pontes aéreas há uma Adriana, e eu quero entender um pouco mais sobre isso. E como é que você equilibra tanta ponte aérea, cara? Como é que você dá conta de fazer tanta coisa com qualidade, assim? Eu quero aprender contigo. Pois é, eu comecei a minha carreira dentro de serviços financeiros lá no antigo HSBC, lá em Curitiba. Eu fui trabalhar no jurídico do HSBC e fiquei lá durante 6 anos. Então, passei por várias áreas lá no HSBC, depois o HSBC foi vendido para o Bradesco, enfim, saiu do Brasil, né? A operação de varejo, eles saíram do Brasil. E depois do HSBC, eu fui para a Case New Holland, que é a fábrica de tratores que também fica lá em Curitiba, e eles têm um braço financeiro, que é a Case New Holland Capital. Então, eu fui trabalhar no banco da montadora. Foi um período bastante interessante e eu aprendi coisas bastante diversas, assim como a parte de financiamento agrícola, que era algo completamente novo na minha vida. Eu tive mais um pequeno período ali que eu fiquei entre escritórios, federações, e depois eu fui trabalhar no Ebanks, que é uma fintech, também é o primeiro unicórnio do sul do Brasil, que fica lá em Curitiba. Eles são prestadores de serviço de FX, então uma das minhas experiências grandes ali com eles foi justamente na consulta pública na época, né, que depois formou a regulação de FX que a gente tem aí, que agora de novo está Tem, sendo, né? de novo aí nós estamos discutindo a questão do prestador de serviço de FX, né? Trabalhei muito nessa vertical de câmbio. Na sequência, 2022, eu fui para Belvo, aonde eu foquei daí em Open Finance, né? Então, iniciador de transação de pagamento, jornada sem redirecionamento, trabalhei bastante nessa vertical. E aí, há um ano, eu estou na Swap, responsável pela área de relações governamentais, né? E quando eu fui para a Swap, o desafio lá era criar a área de relações governamentais e também fundar a nossa associação, que é a ABAS, Associação de Banking as a Service. Passa pra gente qual que é o site da Abas. A ABAS é abas.org, né? Vamos deixar o QR Code aqui, hein? ABBAS.org. E nós também estamos no LinkedIn, é o mesmo nome, né? A Abas também está no LinkedIn. A gente tem produzido conteúdo bastante interessante em relação ao nosso mercado. A gente, já falando um pouco aqui, né, vendendo um pouco aqui do nosso peixe que a gente tem feito na associação, nós, junto com o pessoal da Distrito, realizamos uma pesquisa sobre o ecossistema de BaaS aqui no Brasil. Nessa pesquisa também nós abordamos outras jurisdições, como é que outros bancos centrais pelo mundo enxergam a figura do BaaS e como é que eles regulam essa entidade. E aí também a gente fez esse olhar, assim, de como é que a gente está atuando, quais são as verticais do BaaS, o que é mais comum aqui no Brasil. Fizemos uma linha histórica, né? O BaaS não foi inventado com a tecnologia, o BaaS é muito anterior a isso, né? Então, lá atrás, década de 60, 70, quando você tinha os cartões das
lojas e departamento, por exemplo, isso já era um BAS, né? É verdade, Lá atrás a gente já tinha. Então, o que aconteceu foi que a tecnologia foi melhorando, a gente foi descobrindo novas verticais, chegando em outros pontos, né? Então, o BAS está aí para justamente ajudar na democratização do serviço financeiro e chegar em lugares em que as instituições tradicionais não chegam. E aí eu ajudei então nessa fundação da Abas, né? Nós vamos fazer agora em dezembro 1 ano da fundação. E a necessidade de fundar essa associação foi que a gente das associações que tem no mercado, que são muito boas, muito interessantes, fazem um trabalho maravilhoso, a gente percebeu que faltava esse olhar específico em relação ao BAS. Por quê? Uhum. Porque o BAS é uma atuação muito específica, com dores e direcionamentos muito específicos. Então, por isso que nós criamos a associação, participamos da consulta pública 108, né, que busca regular o BAS, e abrimos essa frente de diálogo com o Banco Central, e a gente tem sido super bem recebido, e levando nossos associados, e levando nossas ponderações, e levando as nossas dúvidas, né? Eh, eu falei um pouco da pesquisa que a gente fez com a Distrito, mas eu também acho que é importante a gente falar de uma outra pesquisa que nós fizemos com o Instituto Locomotiva, que fala do olhar do usuário do BAS, né? A pessoa que faz uso, o usuário final, no final, o beneficiário, né, do serviço de BAS. E foi muito interessante, porque a maior parte das pessoas acha que essas formas alternativas, não convencionais, de prestar o serviço financeiro são muito mais próximas, muito mais amigáveis ao usuário do que a maneira tradicional de abordar ele através dos canais tradicionais que a gente conhece, instituição financeira. Então foi muito interessante essa abordagem. Então, nesse início agora da associação, a gente quis dar essas duas visões, a visão ecossistema, a visão das pessoas que trabalham construindo o BAS e, do outro lado, as pessoas que se utilizam do BAS. E foi muito interessante essas conclusões que nós chegamos, as quais, inclusive, a gente levou para o Banco Central e a gente usa, então, com uma medida de advocacy, inclusive, para divulgar o papel do BAS, a importância do BAS, a seriedade dessa atuação, né? E como nós fazemos parte aí do vetor de inclusão financeira no país. Bom, total. Eu queria até aproveitar sobre até o histórico, quando a Adriana comentou sobre, lá atrás, sobre a Ebanks também, Uhum. rapidinho. Quero mandar um abraço aqui pro Walter Ruiz, né, da Ebanks, até convidar o Walter. Vem aqui depois fazer uma visita no programa aqui, já tá convidado. Seu convite foi feito ao vivo. Tá ao vivo aqui. Lembrar também, mandar um abraço pro Wagner Ruiz, irmão do Walter, aí, grande parceiro, fez vários projetos conosco aqui do Bancão, lá da Opus Software, né, de Open Finance. Então, um abraço pra todo mundo aí. E outro ponto que eu quero deixar aqui, a gente já falou bastante, antes de a gente entrar mais a profundo no básico, queria tirar uma outra curiosidade Claro. da sua carreira, que é em relação aos valores pessoais. Quais os valores da sua trajetória, quais valores pessoais que você acredita da Adriana, de você, que você engaja as pessoas, que você acredita que é importante para os seus liderados em toda essa sua trajetória, né? O que você podia passar para o pessoal que está assistindo a gente sobre questão de valores? Ah, eu acho que uma das coisas para mim, assim, que acho que até pela minha carreira profissional vocês podem notar bastante, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, assim, eu quero saber, eu quero buscar, eu quero respostas, eu quero entender. E se não tiver, nós vamos ter que construir então. Então, eu fui assim, da indústria tradicional, né, de serviços financeiros, que é um banco de varejo, para um banco de montadora, por uma fintech que fazia câmbio, para uma fintech que fazia Open Finance, e agora uma fintech que faz BaaS. Então, assim, se eu puder, que é isso que eu, inclusive, muito incentivo nos meus liderados. Seja curioso, busque, estude, não pare, né? Não se deixe acomodar. Eu sei que parece aquela coisa de coach, mas assim, né? A zona de conforto. Não se deixe ficar na zona de conforto, vá atrás, porque se as respostas não estão ali, se há uma lacuna, elas precisam ser preenchidas. Então, vamos a gente, né, estudar, buscar as respostas, preencher essas lacunas, né? Vamos movimentar essa indústria. A gente não pode parar. Então, se eu puder dividir alguma coisa, algum ensinamento aqui seja sempre curioso, continue buscando, continue aprendendo, não deixe, não pare. Seja lá o que for, não pare. Ah, mas eu não estou na área de regulação porque é muito difícil. Não tem problema. Aprenda a fazer uma comida, aprenda a costurar, andar de bicicleta, enfim, aprenda alguma coisa, mas não pare. Vá sempre buscando mais conhecimento, mais aprimoramento, que acho que é isso que importa, acho que vale na vida. É legal porque a Adriana é advogada e acho que um conceito que às vezes a gente aprende lá na graduação, que é um advogado, ele não pode estar sempre conforme, né? Ele tem que ficar sempre inconformado com aquela situação e justamente buscar ali, de alguma maneira,
mudar aquilo, seja através das mudanças diárias ali de vida, ou talvez na caneta, se for o caso. Sim. Então, assim, essa inconformidade com as situações, a gente vê através do currículo, porque você fala, poxa, eu tô aqui, mas por que não provar um pouquinho dali? Poxa, você passou por um banco que fazia ali talvez o financiamento de máquinas agrícolas. Uhum. Olha só, imagina, é um outro mundo. A gente não consegue dimensionar. Mas aí você começou a surgir, então, posteriormente ali para fintechs e hoje está no BAS. E eu queria entender, Adriana, como que você faz para descansar? O que você faz de hobby? Porque em algum momento a gente acaba se sobrecarregando Uhum. frente ao trabalho, frente às Ah, o demandas. mercado financeiro é de boa, Matheus. É tranquilo. A gente brinca que se você quiser moleza, você vai pro exército, né? Então, Nada contra o exército aí, ó. não, pelo amor de Pessoal, Deus. o Mas exército aí tem carreira no mercado financeiro aí. Vem fazer parte do quando time. a gente trabalha no mercado, assim, a demanda, né, ela consome muito o que eu digo, a nossa parte mental, Sim. né? Então, para descansar a parte mental é muito difícil. Eu queria entender de você o que você faz nos seus dias livres de hobby. Eu comecei esse ano a praticar Hot Yoga, que eu recomendo muito, é muito bom. Eu tenho feito meditação também, que é algo que eu já descobri ali em 2020, durante a pandemia, que foi um momento bem conturbado da vida de todos, né? Na minha vida pessoal foi um pouco mais conturbada, porque foi o ano que eu perdi a minha mãe, então foi para mim, minha mãe era além de ser minha mãe, era uma profissional excepcional. Só que ela atuava na parte da cultura, então não tinha nada, não tem nada a ver comigo, assim, mas ela era excepcional profissionalmente também, uma mulher muito importante no segmento dela. Então, teve o Covid, a perda da minha mãe e tal, e eu comecei a fazer meditação, e isso me deu foco, me deu direcionamento, me deu um entendimento sobre controle, que não existe, né? Se alguém acha que tem controle em alguma coisa, desista dessa ilusão, porque isso não existe. Me ajudou muito nesse período. Então, o que eu faço hoje é meditação, faço hot yoga e procuro sempre ler livros que não têm absolutamente nada a ver com o nosso segmento. Leio, porque assim, durante o meu dia eu leio muita coisa técnica. Então, quando eu paro, eu leio coisas assim, tipo, crime, mistério, é só isso, coisa, sabe? Assassinato, só isso que eu leio, assim, e leio coisas nesse sentido. Mas a gente tem que descansar. Tem que descansar, porque o Banco Central não para, né? Regulação financeira não para. Esse país, a gente dorme de um jeito, a gente acorda do É verdade. outro. Quem faz é o Gov. E as sextas-feiras, ultimamente, tá tenso, né? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. tempo ainda. A Ainda dá gente tempo. fica um pouco apreensivo nas últimas sextas. Toda última sexta, né? Toda última sexta, quando você vê, você já tá no sábado, né? Porque a gente O trabalhou. Fernando tá assim que fala isso sempre, né? Fala, sexta-feira, Exatamente. pessoal, não relaxa, não. Não é ligado 100%. Não, nas últimas sexta-feiras, a gente parou no sábado só, né? Porque a gente virou as noites, né? Interpretação, o que que vai ser, como é que a gente vai adequar, como é que a gente chega, né? Já pegando um pouco do gancho do BAS, né? Como é que a gente chega para o nosso parceiro, como é que isso vai impactar nele, né? Então, mas a gente tem que parar e a gente tem que ter, o que eu tenho sido muito regrada, assim, é separar os meus momentos do dia em momentos profissionais, em momentos pessoais, em momentos que eu simplesmente desligo e falo, não, eu não vou olhar o celular, eu não vou olhar o WhatsApp, eu não vou ver rede social, não vou ver nada, eu vou focar num livro, num filme, numa outra coisa. Ou no nada, vou focar no nada, porque senão a gente é consumido mesmo. E é assim que a gente dá conta. Pra mim funciona também, cara. Eu tenho um ritual que todo dia à noite, quando eu vou dormir, não importa se eu vou dormir 1 hora da manhã, meia-noite, é The Walking Dead, cara. Bota The Walking Dead lá na TV e fica lá 1 hora assistindo. Pronto. Aí eu durmo em paz, lembrando dos zumbis, essas coisas E... todas. É maravilhoso, cara. Funciona. Entendeu, né? Olha aí, viu? Entende. É isso aí. Comigo é parte da manhã e parte da noite, então eu preciso ficar no silêncio, quieto, fazendo assim, ou fazendo café, mas sem nenhum ruído, e aí beleza, a partir disso falar, o dia pode começar. Na parte da noite também, jantei, fiz o que eu tinha pra fazer, desligo tudo, sento ali no sofá, falo, beleza, silêncio, aqui o mundo não vai acabar nesse Não. momento, deixa eu pensar aqui, deixa eu focar que amanhã é um novo dia. Mas esse ócio, a gente tem tem muitas pessoas que têm um pouco de dificuldade de entrar nesse ócio, né? Sim. E Charles, acho que a gente evoluindo, partindo da vida pessoal aqui da Adriana, a gente queria entender, Charles, trazer pro pessoal de casa o que de fato é a consulta pública do BAS. Porque muitos se falam, mas a gente trouxe você como especialista justamente para clarear esse universo. Porque é igual você trouxe. O BAS, ele traz essa acessibilidade e naquela consulta, na verdade,
naquelas entrelinhas que você trouxe ali da sua pesquisa, você conseguiu identificar que o usuário final, ele muito bem foi atendido por um BaaS, teve muito menos fricção do que às vezes por alguma outra instituição ou por qualquer outro canal. Então eu quero que você traga para a gente aqui o que de fato é a consulta, esmiúce um pouco também desse impacto regulatório também do BaaS. É. Assim, lá atrás, né, vamos voltar um pouco no tempo, né? Lá atrás, né, o Damaso, quando foi falar sobre a agenda regulatória, né, 24, 25 ali, não, era 23, 24, minto, 23, 24, ele falava que haveria um estudo, né? Todos os temas que ele trouxe, ele falou que haveria um estudo sobre o BaaS. Então, lá atrás, era para ser um estudo sobre essa temática. Uhum. O que aconteceu no meio do caminho e virou uma consulta pública? Infelizmente, nós tivemos alguns escândalos que envolveram não só cibersegurança, mas também envolveram lavagem de dinheiro, As páginas policiais, né? as páginas policiais, e por conta disso, né, o Banco Central se viu obrigado a fazer um shift, e daí falou, não, gente, nós vamos ter que Uhum. regular. Isso aqui vai ter que ser uma regulação. Então, nós, no final do ano passado, recebemos, né, essa proposta, que é a CP 108, que depois até foi postergado o prazo, porque realmente ela gerou uma série de questionamentos, ponderações, né, em relação a essa consulta pública. E o que ficou muito claro para nós ali era a preocupação do Banco Central em entender quem é o tomador de serviço de base, quem é o usuário final, as questões de fraude, de prevenção à lavagem de dinheiro e transparência. E transparência. Para nós, inclusive, naquela consulta pública, essa essa figura do white label, por exemplo, Uhum. tradicional que nós conhecemos, para nós ficou muito claro que isso vai deixar de existir. Em algum lugar, em algum momento, vai aparecer na jornada Power by Swap, por exemplo, como o detentor da licença junto ao Banco Central do Brasil. É similar no Open Finance, né? Quando você faz o ITP, né? Por exemplo, Exato. uma marketplace contratou um serviço de iniciação de pagamentos, colocou no teu marketplace. O Banco Central lá no manual de UX, do Pix, do Uhum, Open Finance, né, ele fala, olha, tem que aparecer lá, quem que é a empresa ITP responsável por aquele serviço que está sendo exatamente. prestado naquele marketplace, por exemplo, né? Faz sentido. Exatamente, exatamente. Então é essa transparência que eles querem dar. Então aquele white label tradicional, a gente está chamando essa modalidade agora de uma cocriação, né? Porque a gente tem Hum. que entender no final do dia que o serviço financeiro que a gente presta, ele é só um módulo numa jornada muito maior do parceiro, né? O parceiro, ele precisa da gente numa parte da jornada dele, mas entender o público dele, fidelizar o público dele, criar o serviço que ele quer para ser melhor, atender melhor o usuário dele, isso é tudo com ele. Fidelização do usuário, isso é tudo com ele. O meu módulo é um módulo pequeno numa jornada muito maior que a jornada do parceiro. E essa foi uma das ponderações que nós levamos ao Banco Central. Olha, Banco Central, a gente entende, a gente está junto, mas assim, existem pessoas que estão ali, por exemplo, para plataformas de despesas corporativas. O cara não está ali, entendeu? Como um prestador de serviço, como um serviço financeiro, né? Como uma conta de pagamento, como um cartão de crédito. A proposta dele é outra. Então, nós estamos levando essa série de ponderações. Um dos pontos que foi bem polêmico que nós levamos para o Banco Central, e o Banco Central se mostrou, graças a Deus, muito sensível ao tema, era que, se vocês lembram, a consulta pública fala: o tomador de serviço de base terá um Ah, isso único. aí é horrível. Como é que você vai ter contingência, mano? Como é que você vai fallback, né? Vai contratar um serviço só de base? Não faz... E outra, acho que uma coisa até legal tocar nesse ponto, uma coisa que nós demos a consulta aqui no Bancão, a Uhum, gente tá atendendo alguns clientes que estavam preocupados na época, e um ponto que foi bastante discutido, não só pensando em contingência, etc., mas a cesta de serviços. Por exemplo, claro, pô, tem base que não tem todo o portfólio de serviços de um outro base. Então, às vezes, você é obrigado a contratar dois, dependendo do teu business, né? Pra você claro. poder, opa, eu quero adquirência de um, quero Pix do outro, Boleto Complementar. de boleto outro, de do outro, outro. por quê? Porque a Isso, vantagem comercial é mais interessante, é melhor, é mais, às vezes fica até mais vantajoso ter múltiplos bases, claro, com cada um com uma cesta particular, porque é mais interessante pro claro. negócio, né? Agora você contratar um só, matou. Não, quem que tem um. Cadê a A disputa aí, né? concorrência. Concorrência. É. Quem que tem todos a cesta de serviços? Só as grandes São os instituições bancões. isso. Daí É isso. a gente voltaria para aquele movimento anterior que o Banco Central tanto Centralizar.
Exatamente. Então, esse foi um dos pontos que nós levamos, justamente isso, Nossa, sobre legal. fallback, sobre falta de incentivo à inovação, sobre a questão da concorrência. Então, esses pontos o Banco Central se mostrou muito sensível e nós falamos: olha, a gente entendeu o seu ponto. Você quer transparência, você quer entender a jornada. Ok, então a gente, com a tecnologia, a gente consegue fazer esse tipo de atuação. E entender que no final do dia, quando a pessoa vai lá e entra numa plataforma de despesa corporativa, por exemplo, Hum. ela não quer saber da gente como o swap, por exemplo. Ela quer que a questão seja resolvida, o serviço seja entregue, o cartão seja emitido, ele quer comprar passagem, marcar o hotel, ele quer esse Pega tipo um de coisa. seguro de alguma coisa e vai. E vai. Então, esse foi um dos pontos que nós levamos, eles Nossa, legal. se mostraram bastante insensíveis a esse ponto, o relacionamento com o usuário final. A gente também entende a necessidade, né, a gente tem, também aqui abrindo parênteses, falando um pouco também de novo da associação, nós encomendamos um estudo do poder judiciário, como é que o judiciário vê o BAS, né, seja no poder Ah, judiciário tradicional, ou seja no juizado especial. até Então arrepia, até arrepia. e é bem interessante, assim, a forma com que o judiciário entende a fraude do boleto, a fraude do Pix, como é que o judiciário vê esses comportamentos assim, o valor das condenações e tal, como é que isso impacta no mercado. Por quê? Porque a gente também tem que fazer o nosso trabalho de mostrar como é que as coisas acontecem e o BAS passa muito por isso, né? Ai, não reconheço essa conta, né? Não abri esta conta. Mas assim, amigo, se você só pode ter esse serviço se você tiver uma conta, por exemplo, com a gente na Suap, porque esse serviço ele é prestado via conta de pagamento que o teu tomador, que o teu prestador ali que o teu fornecedor não tem. Quem tem sou eu. Então, é isso. Então, esse relacionamento com o usuário também é uma coisa que nós falamos muito, porque o nosso cliente ali, ele passa muito tempo fidelizando o É. cliente dele, o usuário final, né? Criando a jornada sem fricção. E aí, no final de contas, de repente aparece, pá! É. Swap aqui, mas quem é swap na fila do pão, né? Nós somos o detentor da conta, o emissor do cartão que está ali por trás. Eu Então, quero pegar um gancho disso aí, só complementar para você, aconteceu com a minha claro. esposa, algo muito interessante, que foi o quê? Ela acessamos ao Registrato, então para quem não Uhum, sabe, acessem Registrato, é muito importante, tem muita informação bacana para vocês consultarem, por exemplo, chaves Pix que foram cadastradas em sua titularidade, você consegue saber todas as contas abertas, né, que foram abertas ali em seu nome, e que aconteceu exatamente nesse ponto que você falou agora, que eu acho que vale a pena a gente conscientizar a turma. Minha esposa abriu lá, viu o uhum. Registrato, tava lá uma conta aberta, Cellcoin. Ela, Cellcoin, eu não conheço, nem Patrocina a conheço. gente. Paga nós, Cellcoin. Aqui, vem pra cá. Assim, ó, Cellcoin, apareceu lá, Cellcoin, aí eu vi, já entendi. Falei, Cellcoin, você não sabe o que é? Eu fiquei curioso até pra entender Uhum, porque ela não é da área do mercado financeiro. Então, eu falei, uhum, opa, oportunidade de entender a mente, né, das pessoas. claro. Falei, poxa, por quê? Que te assustou? Falei, não conheço Cellcoin. Aí eu Uhum, pensei, mas você não tem cartão naquela loja X? Né? Torra, paga nós. Foi torra, nem lembro. Paga nós aí Paga também. também. Mas uma paga loja nós. X, você não tem cartão lá da loja X? Tem. Provavelmente ela contratou um serviço dessa Isso, empresa chamada Cellcoin, abriu isso, conta, tá nas letras miúdas, você assinou lá, nem viu, e foi aberta a conta na sua titularidade. isso. Agora aí fica a lição de casa de checar se aquela loja realmente usa o base do Cellcoin, mas normalmente isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim, É aberto contas no serviço de base, que é o que você falou muito legal sobre talvez caminhar no futuro do white label, ter lá Powered by quem que é. sim. Aí eliminaria isso, aquele marketplace, aquela loja Uhum, física de roupas ali, né, uhum. vestuário, aparecer muito mais legível qual é o serviço de base que ela contratou. Aí vai tirar esse medo da população, né? É a E o que ela ia fazer? transparência. Transparência. Qual o Transparência. efeito que isso dá? A pessoa Claro. abriu a conta lá no Conheço, vai entrar em contato com a sua conta. Não, cancela isso, pelo amor de Deus, é fraude. E aí, quando vai ver, o cartão parou de funcionar É. Sim, lá da é loja. isso. Olha a É. confusão. Inclusive, assim, que bom que você falou da Cellcoin, até porque a Cellcoin, inclusive, é uma das fundadoras da Abas, junto com a Swap. Então, a Passei por Swap, lá. aí, ó, Ah, tô. traz o pessoal da Cellcoin aqui também, o pessoal da Swap e da Cellcoin, são os fundadores, então, da Abas, porque justamente eles são expoentes aí do BAS Relevantíssimos. no mercado. Então, Sim. eu chamo o pessoal da Cellcoin aqui também depois para dividir a experiência deles, que é bem interessante. Eh, mas é exatamente isso. Daí quando você olha nos termos e condições, aí ele fala, né? Esse cartão, só que o que É acontece? pequenininho, né? Pequenininho.
E o que que acontece? Não é jamais uma crítica à tua esposa, mas na verdade é uma reação do brasileiro como um todo. A gente não lê termos e Não vê. condições. Na prática, tudo não A gente vai lá, aham, li, entendi Ó, e às vezes até aceito. viu o Salcoin, mas no minuto seguinte nem lembra mais, porque não é no dia Não a dia. associou, Não né? associa, cara. Então. Anos depois é que você vai ver no registrato, meses, anos depois. Sim. Aí É. esquece. Não é dia a Então, dia. mas isso não é, isso é infelizmente, isso é um hábito que nós não desenvolvemos no Brasil, de a gente ler termos e condições. A gente não lê, gente. Vamos Lê ser de verdade, honestos, lê de verdade. Mas eu gosto bastante dessa perspectiva que você falou do registrato agora, sobre educação financeira. E eu acho que a gente, inclusive, esse momento aqui é muito legal do que a gente está fazendo hoje, porque a gente está atuando na educação financeira. Então, a gente tem que levar mais educação para as pessoas, a gente tem que levar letramento para as pessoas. Então, quando eu vou lá na loja XPTO e pego um cartão, a loja é uma loja, a loja não é uma instituição de pagamento, instituição financeira. Alguém por trás está ali. Então, você já Perfeito. tem essa. Então, assim, é bem interessante a gente fazer, né? Vocês, inclusive, né, com o podcast aqui, fazem parte desse processo de evangelização, Sim. né, da sociedade, dizendo, gente, existem formas, maneiras e tal. Então, quanto mais conhecimento, mais protegido você fica em relação aos seus direitos e como é que funcionam os serviços, né? Então, vamos para a educação financeira mesmo. Isso é perfeito, Charles, porque é, o senso, né, comum, como a Adriana trouxe, é justamente esse. Nossa, apareceu no registrado, eu desconheço. E nesse primeiro momento de desconhecer, automaticamente a gente já leva o quê? Já leva juízo. E você É fala, olha, golpe, abrir, é fraude. pegaram meus dados, abriram a Uhum. conta, e aí a gente tem até um outro impacto, que é justamente o quê? É esse excesso de demandas, porque não teve ali uma observação, ou talvez uma transparência, Sim. em colocar, falar, olha, você está adquirindo, não necessariamente ser posto dessa forma, mas em termos mais claros e objetivos, olha, você está adquirindo esse cartão dessa loja, porém, todavia, entretanto, quem vai fazer a administração desse cartão é determinada Só empresa. precisa se no futuro o registrato mostrar seu vínculo de base com white labels. Nossa Quem senhora, sabe, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí o Bacen. O Bacen. O Bacen. Ajuda nós aí, Bacen. Já tem a Ajuda marcação, nós. né? Não precisa pagar não, assim, mas só faz uma visita depois. É. Exatamente. Mas seria Ficaria- muito bom, cara. se Ficaria tivesse. muito mais fácil, porque a leitura ia ficar muito mais intuitiva. Sim. Ou seja, eu tenho essa conta aqui, Cellcoin? Ah, não, mas essa conta aqui é da Cellcoin porque eu tenho tal cartão. Isso. Ah, então beleza. Isso. Então se eu pedir para cancelar aqui, cai meu cartão. Não, vou deixar aqui porque Isso. eu tenho esse relacionamento. É. Então é perfeito. Tanto que, assim, na consulta pública, se vocês lembrarem, até tem um momento ali que fala que no site do prestador de serviço de base deveria dizer todos os tomadores que tem. Só que, assim, alguns deles Vai não vão querer. conflito comercial. Conflito comercial, uma questão de concorrência. É difícil você manter isso, né? E daí, assim, tudo bem, Cellcoin. Cellcoin atende uma determinada loja, mas ela atende uma determinada loja, supondo, no cartão. Sim. E daí tem um outro lugar que ele tem, sei lá, o boleto. E numa outra, ela tem o Pix. Então, assim, não tem como você dizer fechar. Eu acho que o registrato, talvez. É porque tá vinculado ali, ó. Cadastrou o serviço do base ali, abriu a conta do cliente, do usuário final, trafegou na API a informação, chegou na API, a Solcoin vai ter que mandar a informação lá no CCS depois, Uhum. aí ou qualquer outro arquivo que seja, mas no caso é o CCS, da abertura de conta, aí poderia ter a opção de alguma forma o Banco Central colocar um atributo Isso. de se aquela conta que foi aberta é provida, a origem dela, o canal de origem, né? Foi de onde? Foi da loja XPTO, sei lá, Isso. CNPJ tal. Coloca o CNPJ. Aí dali, Você olha ali e todos fala, claro. registrato. Aí a Isso. pessoa vai se lembrar. Isso. Bom, o registrato é muito bom, mas dá pra crescer perfeito. muito ali. Não, o registrado dá para crescer muito ainda. Acho que Dá. dá para, como ferramenta, dá para crescer muito ainda. Pensando em cidadão. É. Ô, Matheus, antes de ir pra próxima pergunta, falou bastante sobre educação, Matheus. O que a gente tem de recado de educação pro povo que tá em casa? Adriana, aqui dentro do Bancão a gente tem um braço muito legal que é a MEOC, meoc.com.br, que é justamente o quê? É um braço de educação, onde a gente compartilha todo o nosso conhecimento através de aulas intuitivas. É basicamente uma Netflix, ou seja, a gente consegue expor ali todo o arranjo Pix, Open Finance, todo esse sistema regulatório que a gente sabe que ele é um pouco complexo, né? A gente tenta simplificar e levar de forma... Por isso que o quadro chama Bancão Simplifica. Exatamente. Então a gente tenta levar de uma forma muito mais simplificada e objetiva. Por quê? Porque muitas das vezes um profissional ele quer se atualizar, só que ele não sabe por onde começar. Na MEOC a gente proporciona isso, ou seja, ele consegue ter um diagnóstico de onde ele está, ele vai abrir ali o módulo que ele pretende ingressar, ele assiste às aulas, no final ele ganha um certificado, esse certificado ele pode colocar no LinkedIn, fazer a publicação que ele quiser, e a gente garante que isso vai abrir portas para ele, porque a gente leva o dia a dia.
E muitas empresas, ela quer saber se o funcionário, de fato, ele sabe o dia a dia, ele consegue fazer aquela interpretação. Então, a gente consegue ir nessa profundidade. É um braço muito legal, né, Charles? Sim. A gente já tem algumas aulas gravadas, a gente vai divulgá-las. Sobre o que é o Pix, Mundo Open Finance e outros temas aí que a gente tá abordando. MED também, a gente tá gravando um conteúdo especial de MED para Perfeito. lançar. Depende da data que você vê esse vídeo aqui, já vai estar pronto para você, né? Exatamente, porque a gente entende que a educação, de fato, quando a gente leva a educação, o impacto dela é muito grande. E no final das contas, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas também, Sim. né? E essa educação, ela proporciona uma bonificação, ela proporciona uma promoção. Então, no final das contas, quando você se depara com esse curso, a gente entende que o impacto é muito grande. É o destaque, Então, né? A pessoa se exatamente. dentro da instituição dela. Com Né? certeza. Exatamente. Conhecimento é tudo, é a base. A gente Sim, acredita sim. muito nisso. Então, Com certeza. acesse meoc.com.br, a gente espera lá. Tem bastante coisa para trazer, né, Charles? É isso aí. Vamos, E Matheus. eu acho que trazendo aqui educação e inclusão, Uhum. inclusão financeira, uma das portas do BAS foi proporcionar, de fato, essa acessibilidade. Eu volto nisso porque isso me impacta porque os bancos, as grandes instituições, elas são uns transatlânticos, né? Para você fazer qualquer movimentação é muito difícil. E o BAS, ali, os provedores, ele tem essa certa agilidade. E Uhum. você consegue levar um serviço lá na ponta. Uhum. Eu queria que você trouxesse aqui também o seu olhar e também da associação, essa facilidade do BAS em fazer essa inclusão. Porque quando a gente lida com o Brasil, a gente Uhum. tem o sul, sudeste, a gente tem o norte, a gente tem o nordeste, então assim, são várias regiões que são várias atipicidades que acontecem em cada um. São Brasis e um Brasil. Né? Perfeito, exatamente. Então eu queria o seu olhar também da associação frente a essa inclusão. A gente vê hoje, né, o brasileiro tem o quê? A média de 2 celulares por brasileiro, né, então tá todo mundo conectado no celular. Camille tem 3, né? Quase. A Camila tem 3, quer comprar o quarto. Então a gente vê justamente o celular, né, um smartphone como um vetor nessa inclusão financeira. A gente conhece inclusive outras, empresas prestadoras de serviço de base que chegam a populações ribeirinhas através de justamente de lojas, né, Aham. lojas de varejo que são espalhadas, por esse Brasil inteiro, que chegam a populações ribeirinhas através do celular. Isso é muito interessante. A gente vê esse avanço, a gente vê o avanço da tecnologia, só que hoje, por exemplo, a gente está gravando esse podcast aqui na cidade de São Paulo. Uhum. Então estamos, né, a gente estava falando na nossa bolha aqui com a nossa internet Sim. 5G. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente enfrenta não é a tecnologia em si. O letramento tecnológico também ele é um problema, mas o que eu vejo grande problema ainda é infraestrutura. Como é que a gente chega nesse Brasilzão, saindo dos grandes centros, né? Porque eu também, né, a gente tá em São Paulo, mas eu moro em Curitiba. A gente mora em grandes centros, né? A gente tem acesso à internet, a gente consegue ter uma qualidade nessa infraestrutura. E quem não tem? Né? Então, das nossas áreas de advocacy também é isso. Vamos levar infraestrutura de qualidade para o maior número de pessoas nesse país, que a gente precisa fazer isso chegar. A gente estava falando, como é que vai funcionar se tiver offline, se tiver um soluço no Pix, né? Você tá na O Pix offline aí, como é que vai resolver? Como é que ele vai avançar, né? Porque deu uma pausa também, né? Deu uma pausa também. Então, nosso papel não é só na educação financeira, mas na educação tecnológica, mas também num advocacy maior de uma política pública que leva a infraestrutura para outras localidades. Porque esse negócio, as pessoas, não sei se as pessoas querem serviço financeiro, as pessoas querem serviço financeiro. Facilita demais a vida. Da gente, tem lugares no Brasil que é comum, o pessoal põe dinheiro literalmente debaixo do colchão, dinheiro espécie, não tem essa facilidade de usar o serviço ali em digital, né? Porque não é a realidade daquela região. Sim, Né? O Brasil é muito grande, então faz todo sentido isso. E as fintechs, né, com o apoio do vetor, serviço dos né? BAS, é o vetor para isso acontecer, né? Pra exato. fazer tudo isso. Exato, exato. É isso. Então a gente tem muita gente para chegar aí. Eu concordo com vocês. Mas vocês querem vender cartão de crédito. Não, minha gente, a gente quer fazer com que as pessoas tenham segurança, que elas consigam se planejar, sabe? Que as pessoas consigam, inclusive, desenvolver seus pequenos e médios negócios, né? Porque se você olhar hoje, até pelo IBGE, você vai ver boa parte da força motriz do país, ela está galgada no pequeno e no médio. É. Então, e essas pessoas querem um capital de giro, essas pessoas querem expandir, as pessoas querem fazer mais coisas. E aí as fintechs, através inclusive do serviço de base, elas são o vetor para essa mudança. Mas eu não consigo chegar aonde não tem internet, né, gente? Eu quero Exato. levar a tecnologia, mas eu preciso também de infraestrutura. Então, nossa
pauta de política pública versa muito sobre esse ponto também de infraestrutura. Ó, eu cubro educação financeira, eu cubro inclusão financeira. Mas vamos botar a internet para rodar, por favor, senão não tem como a gente chegar longe, né? É verdade. Primeiro, vamos organizar a estrutura. E Charles, vamos dar um recado pessoal. Voadora no like. Voadora no like, curta, compartilha esse vídeo aqui, distribua, inscreva-se no canal, né, Matheus? Exatamente, se inscreva no canal, curte, compartilha com todo mundo, manda no grupo da família, manda no grupo do inimigo, manda para aquela pessoa que quer entender sobre BaaS, Charles. Aqui a gente tá abrindo a caixa de Pandora de BaaS. Matheus, e mais um recado aí para quem quiser saber mais sobre serviços financeiros aí, precisar de ajuda, faz o quê, Matheus? Charles, basicamente vem tomar um café com a gente, bancãosa.com.br/café, 30 minutinhos, não tem nenhum custo, você pode vir aqui trazer as suas dúvidas, a gente já ajudou muita instituição nesses 30 minutos, já tiramos muitas dúvidas nesses 30 minutos, já salvamos operações nesses 30 minutos. Então, assim, foi uma dica ali que a gente trouxe que determinado operador falou, opa, isso daqui eu preciso olhar e salvou toda a operação, depois ele trouxe no E indicação de parceiros também, né? Perfeito, Então, exatamente. swap aí, ó, a gente tiver alguém que precisar de serviço de base aí, vamos com certeza, um dos que a gente vai indicar vai ser A swap. gente não é detentor de todo conhecimento, não é detentor de toda tecnologia, então aquilo que não nos cabe, a gente indica os melhores parceiros. Então fica aqui a dica também da Swap. Então vem tomar um café com a gente, bancãosa.com.br/café, 30 minutinhos, sem custo nenhum, Charles. É isso. Adriana, queria também puxar um tema rapidinho com Uhum. você sobre fintechs, instituições de pagamentos, porque algo legal Uhum. que a gente vê acontecer no mundo do mercado é, por exemplo, varejo, lojas. Uhum. Elas querem agregar alguns serviços financeiros, que não é a expertise dela, então logo ela contrata ali um serviço de um BaaS Uhum. para trazer essa cesta de serviços. Aí às vezes pode acontecer, e é natural acontecer, que às vezes ela vê, opa, peraí, tá legal esse negócio aqui de serviço Uhum. financeiro, tá Uhum. rendendo mais do que a minha operação principal. E acaba criando novas verticais que ganham volume, e nesse Uhum. volume ela acaba falando o seguinte, eu não vou ser mais só uma fintech ou uma empresa, Uhum. uma unidade dentro da empresa. Vou acabar virando o quê? Uma instituição de pagamento regulada e tudo mais. Uhum. E ela vai, de repente, avançando nesse estágio. Como Uhum. que você vê, se puder também simplificar de uma forma sobre diferença entre BaaS, fintechs, as instituições, ou como isso alavanca, né, as decisões internas, né, das Legal. empresas? Porque, no final das contas, né, fintech é a prestação de serviço financeiro baseado em tecnologia. Esse é o ponto. Agora, nem todo BaaS é uma fintech. Eu posso falar, por exemplo, de uma das nossas associadas, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos e eles têm uma área específica que faz o BaaS. Então, eles são nossos associados, vêm contribuindo muito na formação, no impulsionamento da associação, e eles são um banco tradicional. Mas acho que o importante você falou, né, agora, e comecei a gostar desse negócio, comecei a ver que vai dar dinheiro, não sei o quê. Vou ter que ter uma área de compliance, aí vai vir os agregados, né? Aí Começa, brincadeira. Governança, tudo Vai ficar sério. e tudo mais. Eu acho que esse é o ponto. As pessoas veem isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas entenda que a régua hoje está muito alta Tá. e o Banco Central vai cobrar cada vez mais. E quem oferta o BaaS é obrigado a cumprir toda essa questão regulatória, né, que o Banco Central está exigindo. Sim. Aí quem é o novo entrante, por isso que o Banco Central subir na régua está eliminando o quê? Os aventureiros. Exato. Porque ele vai ver, ué, eu tenho que ter compliance, eu tenho que ter essas coisas? Eu não sabia, claro que não. Política, Você contratava, tem que ter políticas, PLD, refinar ainda mais o QIC, mas quem fazia isso era o BaaS que ele contratou. Ele vai ter Isso. que absorver parte dessa operação, né? Concordo. E é outro ponto que também é bem importante a gente estar falando, né, aqui, mas um ponto extremamente relevante para nós, inclusive como país, é a prevenção à fraude. Infelizmente, o Brasil detém alguns marcos, e um dos marcos que ele detém é o marco de ser o país aqui, na América Latina que mais comete fraude. Então, esse é um ponto meio, então, e assim, são coisas distintas, é importante que a gente diga. Prevenção à fraude é uma coisa, fraude é uma coisa, PLD é outra. Certo. São conceitos distintos e situações distintas que a gente olha, inclusive, de forma separada. São outros times até, inclusive, Outros né? times até que a gente tem separado. Então, é bem importante que a gente faça isso, porque às vezes no mercado, até por uma própria ignorância, até, e muitas vezes assim, até porque sai no jornal, eles confundem a questão de fraude com PLD e a pessoa acaba assimilando isso como se fosse uma coisa única. E não, são bichos diferentes, Então ainda tem o nichos diferentes. cybersecurity ainda. E ainda tem Mais o ainda. Aí o pessoal Não. mistura tudo. Bem lembrado. Põe tudo numa página só, né? Isso, e acho que tá coberto. Não, porque eu tenho tudo aqui, ó. Não, não é assim. São controles diferentes, times diferentes, atuações distintas, base regulatória, legal, distintas também. Então, é bem, bem importante. O que eu diria hoje nós estamos passando por uma fase, vai haver efetivamente um expurgo, só as pessoas realmente sérias vão ficar.
a régua está bem alta. A minha impressão é que o Banco Central vai continuar mantendo essa régua cada vez mais alta. E eu acho que, para quem toma base, é cada vez mais certo que ele vai continuar tomando o serviço de base de alguém que já está no mercado, que já tem controle e tal. Eu acho um pouco provável que as pessoas hoje que estão no varejo, uma loja de departamento, por exemplo, eu acho cada vez mais difícil que essa loja venha a se tornar uma instituição regulada. Foi a onda, quem surfou essa onda aproveitou, né? Tá Exato. lá, agora o Bacen Central subiu a régua da seleção, patrimônio líquido Sim. agora tá muito mais alto, 5 milhões, a partir de 5 milhões, né, de reais, a partir de 1º de janeiro de 2026, né? Dependendo da data que você vê esse vídeo aqui. Então tem muita coisa que o Banco Central subiu. Né? Tá colocando realmente que ele não quer aventureiros. Esse é o recado que tá deixando. Né? Inclusive, recentemente teve o Fórum Pix, e no Fórum Pix foi abordado justamente o tema de segurança. Uhum. Ou seja, o Banco Central identificou todos os incidentes, falou, não, peraí, tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, tem algumas coisas que a gente precisa refinar. E, lógico, a consulta pública ela corre em paralelo aqui, mas todo o ecossistema ele se conversa. Então Sim. não adianta eu sofisticar, trazer toda a segurança, aquilo que a gente trouxe, né? Uhum. Num ponto só, mas todo o ecossistema em si está totalmente fragilizado. Então você precisa, a gente traz aqui, né? O Brasil é gigante, o sistema financeiro tem que ser maior ainda para tá coberto ali todos. Então você vê um ponto, você traz segurança para esse ponto, mas aí você começa a enxergar o impacto desses pontos. Então, para cobrir tudo, realmente, o Banco Central ele faz um trabalho de subir a régua Sim. para cobrir todos os pontos, a ponto que você fala, realmente, aqui novos entrantes precisam ter esse nível de segurança e aqueles que já estão precisam alcançar esse nível de segurança. E para deixar todo mundo mais seguro, porque o usuário final precisa de segurança. Claro. A gente, com toda a nossa expertise, lendo os regulatórios, a gente já sofre um pouco. Quem diria ainda que não tem esse contato diário. Uhum. Então, realmente, assim, essa segurança que o Banco Central ele exige, ela é válida e ela deve ser cada vez mais exigida justamente para ter a segurança para o usuário final. E a gente, evoluindo aqui no nosso bloco, a gente falou muito sobre regulação, BAS, mas eu queria que você trouxesse aqui para a gente uma dica de quem quer entrar no mercado Uhum. de BAS hoje. Por onde que ele pode começar? Quem ele deve buscar? O que ele deve observar? Uhum. Quais são os primeiros passos? Uhum. Você tem que Ou fala assim, não, fica quietinho aí. Não, eu acho que se você quer entrar nesse mercado, você tem que entender que nicho que você vai explorar. Eu acho que a gente tem áreas que ainda não foram atendidas devidamente. Então, se você vai entrar nesse mercado, entenda bem qual é desse mercado gigantesco que a gente tem, qual que é o espectro, qual que é a vertical que você vai atender. Esse é o primeiro ponto para mim. O segundo ponto é não economize dinheiro nas áreas de regulatório, de compliance, de Perfeito. cybersecurity. Eu sei que marketing é importante, vendas é importante, tudo é importante. Mas a gente passou num período. Na minha trajetória, eu já fui da área de compliance, e a gente foi de um período que a gente era assim, tipo, puta, aquele pessoal chato. E até a Não gente. passa nada, né? Não passa nada, né? A Pra gente que eu vou falar com eles? Vão falar que não pode? é, Vão falar que não pode? A gente já foi da turma que nunca era convidada para os happy hour, para a turma que hoje é a primeira, que organiza o happy hour, que é a primeira a ser chamada para o happy hour. Então a gente passou da turma lá no final da linha para o início da fila ali. A gente teve uma melhoria muito grande, porque as pessoas foram sentindo como? Infelizmente, mediante situações mais críticas, assim, da importância do compliance. Então, minha outra dica é: não economize dinheiro nessas áreas sensíveis. É extremamente importante você ter. E olha que eu nem falei de relações governamentais, hein? Eu nem defendi minha cadeira atual. Ainda. Ainda. Porque você tem que começar pela base. Então, regulatório, compliance, cibersegurança, o pessoal do time de prevenção à fraude, que faz um trabalho magnífico ali. Gente, tudo isso é investimento que você está fazendo. Vai Então, poupar muita dor de cabeça. nossa, e assim, a gente fala: "Ah, mas aí tem a perda financeira, não sei o quê". Gente, o reputacional não tem preço. É. Nossa, o risco de imagem Altíssimo. é surreal. Então, por isso que é importante, quem também não conhecer um pouco da Tesmos, né, Matheus? Exatamente. A Tesmos é um outro braço aqui dentro do grupo que você consegue ter ali em tempo real o acompanhamento de tudo que o Banco Central solta. Ou seja, o Banco Central editou um novo normativo, uma nova resolução, uma nova instrução, você consegue ter ela em tempo real. E legal da Tesmos é que
além de você ter esse acompanhamento em tempo real, você consegue interagir com a norma. Ou seja, ela vai trazer ali especificamente aquilo que você precisa atender e como você tem que atender Inteligência artificial, e né? quando você tem que atender. Exatamente. Então tem uma inteligência artificial rodando por trás, só que essa inteligência artificial ela é fiel à norma. Ou seja, ela não vem trazer interpretações de outros sites, de outros lugares. Ela interage exclusivamente com a norma, justamente para trazer uma maior segurança para aquela pessoa que está fazendo a leitura. Você consegue ter uma sinopse da instrução e, na sequência, você faz a interação. Então, isso é muito legal. Quem quiser saber um pouco mais, tesnos.com.br, vem conversar com a gente está disposto a abrir para vocês o que de fato funciona, porque isso vai otimizar times. Quantos times ficam ali debruçados tentando entender o que o Banco Central fica editando, como tem que fazer, quando tem que fazer, quem vai fazer? A Tesmos ela consegue agilizar tudo isso e te entregar de uma maneira bem otimizada. E aqui, Charles, chegou o momento. Não, chegou o momento nada. Tem uma Não, pergunta não, aqui, ó. eu vou fazer, eu vou... vai. Não, tem Quero momento, perguntar, não. tem mais dúvida aqui, Não, ó. eu também tenho uma. A Adriana trouxe aqui a Não assusta cadeira. não, cara. Não, a cadeira papo dela. aqui. Com certeza, a cadeira dela. E eu queria entender a Uhum, sua cadeira que você ocupa hoje, porque a gente estava conversando ali nos bastidores. Eu sim. queria que você trouxesse para a gente e desse um panorama, porque por muitos ainda é desconhecido. Aqui o áudio é seu, a câmera é sua, traz para a gente tudo isso. Legal. Então, relações governamentais é uma área que vem crescendo muito no Brasil hoje, né? O segmento de tecnologia é o segundo segmento que mais contrata profissionais da área de relações governamentais. O primeiro que mais contrata é a área de saúde, porque tem muito mais Uhum. tradição nesse segmento, né? A gente tem uma agência reguladora, Anvisa, por exemplo, passamos por uma pandemia e tal, então É. é uma área que é um segmento do mercado que mais contrata, e em segundo lugar vem tecnologia, que vem contratando fortemente os profissionais da área de relações governamentais. Eh, Normalmente ela é conhecida como lobby, né, o lobista. Infelizmente é mais um termo aí que também foi jogado na lama de forma indevida, né, junto com o fintech que tá aí e tal. Eh, mas relações governamentais é justamente essa área, né, são esses profissionais que fazem a interlocução entre a atuação privada, né, entre as empresas e o governo. Então é isso que nós fazemos. Como eu estou numa área fortemente regulada pelo Banco Central, então eu tenho um regulador ali, eh, faz sentido ter essa área, porque eu sou a pessoa que faz a ponte entre o meu mundo regulado, minha atuação regulada e o regulador. E assim, vou aproveitar para fazer o elogio público aqui também. O Banco Central, ele é muito aberto a conversar com o mercado. Ele quer nos ouvir, ele quer nos entender, as nossas dores, modelo de negócio, eles são muito abertos à participação. E aí a minha área é essa área responsável, que primordialmente, né, no meu segmento, fala com o Banco Central. Então é sobre dúvidas, sobre questionamentos, sobre as ponderações. E por que que a gente tem esta pessoa específica? Porque essa pessoa tem que entender como funciona a operação que Por que ela. nós temos a Adriana? Por que nós temos a Adriana? Por que contratamos tantas Adrianas? Estamos contratando tantas Adrianas no mundo aí, no Contrate mais, Brasil. Porque por quanto Tem mais que contratar mais, tem que contratar mais. Você tem que entender muito qual é essa operação. Você tem que entender quais são as suas fragilidades, quais são os seus pontos de melhoria, aquilo que você é bom, como é que funciona. Então, você tem que ter um entendimento holístico da operação como um todo. Você tem que entender tudo. Você tem que ter uma voz. Então, por exemplo, eu quando falo em nome da Swap, a Swap tem uma voz, né, tem uma persona que se comunica com o Banco Central. Eh, a gente direciona, né, as perguntas, os questionamentos. A gente cria campanhas de advocacy para defender determinados pontos, né? Faz essa questão também da gestão com outras empresas em relação a outros temas em comum para levar ao regulador, né? Mas também fala com outros integrantes do governo. Então, você pode ter temas, por exemplo, proteção de dados. Você precisa falar com a NPD. Então, você tem uma proposta ali como falar com eles. Quando você tem a NPD, por exemplo, também libera muitas consultas públicas, né? Então, como é que você organiza aquela consulta pública e leva para a NPD? Como é que você faz esse trabalho, né? O legislativo, a gente tem hoje temas, por exemplo, de tributário, que impactam fortemente na atuação das fintechs no Brasil hoje. Então, como é que você fala com os representantes do legislativo? O que que você leva para eles? Como você aborda? Quais são os dados que você leva, né? Então, tudo isso tem que explicar, tem que ser dito. E eu sou essa pessoa que então faz esse meio de campo entre dentro de casa e fora de casa os nossos interlocutores públicos. Obviamente, a gente faz isso tudo de forma sempre muito transparente, muito ética e muito democrática.
Isso faz parte, inclusive, do processo democrático. Você ajudar o tomador de decisão público a tomar melhores decisões quando ele está mais bem informado. Então, esse é o nosso papel. A gente não existe nada de ilegal, então cada vez mais vem crescendo a nossa atuação, porque as pessoas entenderam que isso tem um valor. E o tomador de decisão, o poder legislativo, o regulador financeiro, eles querem nos ouvir, Sim. eles querem nos entender. Ninguém vai criar uma legislação, uma regulação melhor se não tiver sabendo como é que funciona o dia a dia das pessoas, como é que funciona o BAS, como é que funciona a vida, qual o impacto ali, né? Então, por isso é do nosso papel. Nós somos esse canal, esse agente entre a nossa atuação e a atuação do poder público. E ela é importante, ela é democrática, ela é séria, né? De novo, né? Assim como todo mundo fala que tem aí, as fintechs, o quê? Na nossa atuação, às vezes, a gente tem uma ou outra pessoa que não atua de forma ética, mas a grandíssima Como maioria dos qualquer mercado, profissionais, né? Todo Todo lugar. mercado tem isso, né? Todo lugar. todo mercado tem isso. Então, a gente vem crescendo bastante aí. A gente precisa de mais gente, tá, gente? Porque sozinho a gente não tá dando conta, precisamos de mais profissionais. É uma, é uma atuação, uma profissão relativamente nova, digamos, no Brasil, mas ela é republicana, ela é democrática e ela faz parte da criação de um processo legislativo melhor. A gente não cria políticas públicas sem entender como é que funciona o público, né? Então, nós Exato. representamos o público para levar esses direcionamentos, né, a situação real, para o legislador, para o formador de políticas públicas, para o regulador financeiro, o regulador, seja ele qual for. Isso até me lembrou agora o fato que teve recente da CPI das bets. Uhum. Aí não sei, é uma dúvida que eu tenho. Isso que você explicou agora desse papel, pensando juntando com base, isso e todo aquele conteúdo que nós temos aí no YouTube, no canal da Câmara, falando sobre a CPI das bets, é também papel de vocês também fazer essa interlocução, tradução, do que aconteceu ali, de todas aquelas análises, Sim. estudos também? Sim, a gente também faz isso, a gente faz essa depuração, explica o que que é. E agora você falou do negócio da CPI, né? Mas então a CPI é um fato específico. Certo? Mas uma das coisas que a gente percebe muito é que as pessoas não sabem como funciona, por exemplo, o processo legislativo federal. Como se fazem as leis? Qual é o trâmite? Porque às vezes a gente vê no jornal, tá na Câmara, passou Foi aprovado, foi aprovado na Câmara, sem né? vetos e foi para o Senado, Você fala, meu Deus, amanhã já tem. não é? E daí vai para a sanção presidencial. Aham. Como são feitas as leis no Brasil? Esse é um parte também da nossa atuação educacional, porque eu acho isso devia ser matéria da escola, tá? As Certo. pessoas deveriam É aprender como é verdade. que, né? Quando você sabe que você vota num deputado federal, o papel dele é fazer A, B, C, D, Entender né? as casas, né? Entender as casas, os ritos das casas, isso é extremamente importante. Então, a gente também atua nesse papel educacional de dizer o Sim. que está acontecendo aqui, né? E também tem isso, né, de traduzir um pouco desses eventos, assim, claro, a CPI é um evento, como o próprio nome diz, né, um evento bem específico, extraordinário, mas também faz parte do nosso papel ali atuar. E nós temos inúmeros colegas que atuam em várias áreas, inclusive no pessoal de bets atua, o bets legal, né? Eu não atuo nessa área, mas assim, a parte do bets legal. As pessoas, os colegas que trabalham com essa área são colegas que vão lá e falam assim, ó, isto daqui é legal, a gente recolhe tributos, a gente emprega pessoas. Não estou fazendo meu show, só estou explicando porque Sim, às vezes não, as fica à pessoas, vontade. né, tem isso. Isso aqui é o correto, o legal, né, tá dentro. Isso daqui não é. Essas pessoas aqui não têm registro, você não deveria fazer uso. Também não estou advogando em favor de sites de aposta nem nada, mas faz parte do nosso papel também, para eles também, né, fazer uma divisão daquilo do joio do trigo, de quem é e quem não é sério nesse segmento. Por isso que é importante, mesmo não só de bet, mas qualquer outro nicho de mercado, a questão até do quem oferta o serviço do bar saber quem é o cliente dele, Sim, né? com Que é pensar o certeza. seguinte, que o QIP, né, também, o QIC, como que ele faz assim, poxa, qual é o teu business, né? Por que você quer contratar o meu serviço de bem casa service? Você vai usar o que você vai fazer com isso, né? O que você vai ofertar? Até porque às vezes as pessoas pensam que, eu quero contratar um bar, vou lá no site, acesso e já vou contratar. Não é tão simples assim. E se for simples, tem algo errado, viu, pessoal? Porque é Se for natural. muito, a gente fala, se for muito rápido esse processo de onboard, né? É, o due diligence ali, tem Se que ter for uma análise. muito, a gente começa a olhar um pouco mais, vamos entender, né? É importante que é natural, então, que quem vai contratar o BAS, ele receber também uma série de questionamentos, Sim, formulários, tem que preencher, porque é importante que o prestador ali de BAS, ele tem que saber
o cliente que tá aceitando, Tomador. colocando para dentro, né? Isso que é legal também destacar. E uma outra coisa que eu queria falar rapidinho sobre conta bolsão. Rapidinho, né? Sobre, poxa, pensando na consulta pública, o que que o Banco Central, o que vocês, pela associação também, vem imaginando? Claro, que a consulta pública, a conta bolsão tem a resolução BCB 269, 293, lá que de 2023, 2024, né? Que foi falado muito sobre até a proibição disso, enfim, Uhum. mas pensando em consulta, o Banco Central trouxe mais algo direcionando que, olha, você que tem conta bolsão, ou conta ali, que é uma única conta que recebe um monte de Uhum. valores de vários Tem clientes, individualização, né? sem individualizar as contas, tem que tomar ou não cuidado, já mais forte ainda na consulta pública ou não. Que recado que você tem para essas operações? Na consulta pública está bastante claro que a conta bolsão não será permitida, serão contas individualizadas, né, por Tax ID, né, seja CPF, Quem CNPJ. tinha dúvida da 293, 269, então, Não terá mais dúvidas, não haverá mais dúvidas. Então, eles já deixaram isso bastante claro. Nós entendemos até por uma segurança de mercado, estabilidade de mercado, que realmente isso que é importante que isso aconteça, né. A conta bolsão, ela foi um instrumento durante muito tempo válido para certas situações, mas como tudo nessa vida, Eu, perdeu um pouco. Né, se perdeu aí. E o Banco Central já deu indicativo que a conta bolsão para o BAS não existirá mais, e me parece que para outras modalidades também não vai mais ter. é ótimo isso, porque é muito mais fácil de você fazer os controles, Sim, a diligência, a questão do PLD que você sim, comentou, então com Tax ID, que é separando por documentos, seja CPF, CNPJ, é muito mais fácil você aplicar os controles, né, que o Banco Central exige, né? exato. Então, assim, e fora os reportes, os CADOCs, né? Porque quando você tem uma conta bolsão, fica um CADOC um fora, tó. não é a realidade. Surreal. A você vê aquilo e fala, ué, mas, poxa, quantos milhões de reais tem aqui? Não tô entendendo essa operação. De É. um único CNPJ, né? Bem complicado. Exatamente. E aqui, Adriana, eu sou o carrasco do episódio. Ela tá de azul, não tá? Tá de azul. Tô de Ô, azul. temos aqui, ó, antes do Carrasco tomar a vez Hum, aqui, temos um brinde aqui pra você, que é a pulseira aqui do Clube do Bancão. olha A gente tá Nós não lançando. ó, combinamos a cor, hein? Não não combinamos a Fique bem cor. claro. agora, Combinado com você aí. eu não recebi esse aviso do dress code, eu escolhi sem querer. Olha aí, ó, gente, isso que é pronto, agora vai combinar aqui, ó. Pronto, muito Aê, bom. Aí, opa, ó, aê, Frião. pronto. Aê, Isso mesmo. pronto. Clube do Bancão, pessoal. Quem quiser Pronto. conhecer, acesse clubedobancão.com.br. É uma iniciativa que nós estamos lançando, dependendo da data que você assistir o vídeo, ela já estará lançada. Vai ser lançada agora, dia 20 de outubro. A primeira mão que você está sabendo já. Olha aí, ó. Então aqui a gente vai lançar sobre um clube falando sobre comunidade, ecossistema. Então, Matheus, fala um pouquinho pra gente sobre o clube. Claro, a gente entendeu, Adriana, que é muito difícil, às vezes, conectar pessoas com boas intenções e que saibam discutir aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, por que não criar um clube onde a gente consegue ter esse network, mas assim, um network nutritivo? E tem plano gratuito, viu? Exatamente. Poxa, às vezes você quer se conectar com alguém e você não sabe como chegar, às vezes ela está dentro do clube, você é assinante do clube, de forma gratuita, você consegue se conectar com aquela pessoa ela já consegue te sanar uma dor que você vai salvar a sua operação. Isso não tem preço. Não tem eventos de network, né? Então a Adriana falou, por exemplo, ó, Exatamente. o pessoal de compliance não é nem chamado pro happy hour. O Clube do É, Bancão vai promover encontros ali, network, temas, né? Os assuntos do momento, né, que estão pegando, a gente vai dar palestras presenciais, né? exatamente. Um dos braços também do Clube do Bancão é justamente o que levar mais conhecimentos, não só para os associados aqui do Clube do Bancão, mas aqueles novos entrantes, para levar um pouco mais de informação. Às vezes está soltando determinado ponto, uma informação ali que não está tão ajustada, seja ela do regulador ou não, mas a gente está tendo um burburinho ali, por que não reunir todo mundo e discutir sobre? Então, essa é uma ideia do Clube do Bancão. O Clube do Bancão nada mais é do que reunir pessoas e discutir aquilo que é de mercado, entender um pouco mais como cada um se conversa, como se os players se conversam. A gente não quer trazer rivalidade, mas a gente quer trazer harmonia. Porque é muito mais fácil eu entender como que você faz, como o outro faz, para que eu também adote uma boa prática de mercado. Concordo. A gente compactua disso, a gente tenta levar essa mensagem. Então, para quem quiser acessar clubedobancão.com.br, você será muito bem recebido aqui pela gente. E vai receber na A tua casa pulseira, a pulseirinha aí, personalizada, aqui, ó, pra você aqui exatamente. do Clube do Bancão, A viu? gente entende que a pulseira é a externalização do nosso comprometimento e também de você se sentir pertencente ao nosso clube. Porque é aquilo, a gente leva conhecimento, a gente abdica tempo, e por que não você fazer parte desse clube? E voltando aqui, eu sou o carrasco, né, do episódio. Eu sou aquela pessoa que já fala que está no fim. Eu queria que você deixasse um recado final para aquelas pessoas que buscam uma oportunidade de mercado, seja na tua cadeira, ou seja nas áreas ali que permeiam governança, compliance e tudo mais, e que às vezes ela não sabe tomar esse primeiro passo. Você já tem uma carreira muito bonita,
parabéns. Obrigada. Isso é uma inspiração pra mim, viu? Pra Você nós, passa muito, pra né? nós, porque a seriedade que você traz. Aprendi muito de regulatório contigo, é sério mesmo. Eu vejo as entrevistas que você coloca, os artigos que você escreve, de Aqui verdade. você tem Obrigada. 2 fãs, né? Muito obrigada. A seriedade que você traz, a calma que você passa. Às vezes o negócio tá pegando fogo e aí a gente. Não, vamos ver o que. Às vezes a Adriana comentou alguma coisa, vamos ver o que ela tá trazendo. A gente consegue entender muito bem aquilo que você coloca. E eu queria que você replicasse isso pro Brasil, pro YouTube inteiro que tá, que tá ouvindo. Eu acho assim, a gente tem bastante. O mato tá alto ainda, bem isso que vocês estão. Aliás, parabéns pela iniciativa do clube, eu acho extremamente relevante e muito importante. Parabéns, viu? Muito legal. Eu acho que é bem importante essas trocas, mas eu acho ainda que a gente tem muita coisa para fazer. Né? Vocês estão divulgando essa ferramenta, inclusive de conhecimento, de regulação. Eu acho extremamente importante. O mato tá alto ainda, a gente tem muita coisa para fazer. É, Gente, vamos vir, venham que pode vir, pode aprender, pode buscar conhecimento, porque a gente precisa e vai continuar precisando de gente boa para tocar esse mercado ainda, mas eu também acredito na força do mercado, por isso que eu achei tão legal essa iniciativa de vocês fazer esse clube, assim, porque nós, como mercado também, vamos nos mobilizar para setar ali as regras, a régua que a gente vai querer, os estándares mínimos ali, eu acho que é bem importante a gente se juntar, e eu acho que tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer ainda. Em algum momento eu vou querer fazer alguma outra coisa que eu não sei o que que é. Eu vou fazer cerâmica, eu vou largar essa vida, vou fazer cerâmica, mas alguém precisa sentar na minha cadeira. Então, assim, por favor, né? Venham cada vez mais procurando conhecimento, tentando entender, ler. O site do Banco Central também tem bastante coisa Tem. lá. É um site muito vasto. Toda vez que a gente entra, a gente acaba descobrindo Alguma outra. Na mesma página, a gente entra na mesma página, a gente vê coisas novas ali. Mudou o diferentes, cara. botão, traz um novo Mudou, pop-up. né? E agora procure aqui, veja aqui. Eu acho bastante interessante, tem bastante coisa para ser feita, o conhecimento está aí, então vamos lá, gente, que a gente precisa de ajuda, sozinho a gente não vai conseguir mudar esse mercado, então bora. Procurem a Adriana Camargo no LinkedIn, tá? O LinkedIn dela aqui é incrível, então sigam o LinkedIn da Adriana Por também. favor. Eu procuro manter, assim, vivo, procuro dividir conhecimento, porque eu acho que é sobre isso, é sobre dividir conhecimento. O conhecimento não é meu, né? O conhecimento é nosso, e às vezes vem alguém e diz assim, não, mas eu acho isso, aquilo. Quando você vê, você já está evoluindo numa outra coisa. É muito interessante, é muito bacana essa colaboração aí que a gente tem nas redes sociais. Então, bora lá, vamos lá. E no Abas, quem quiser, qual instituição, qual perfil de instituição que pode se associar a Abas? E como que ele faz para isso? É só acessar o site abas.org? Como que é? Abas.org, lá tem o formulário que você pode preencher, tem as informações que você vai ter que prestar ali em relação à sua atuação, para a gente poder analisar. A gente tem um comitê, tem um processo, tem o due diligence, né? Tem o conheça seu associado, que a gente olha ali. Nós temos categorias distintas de associados, inclusive tem uma categoria que fala quando a pessoa é única e exclusivamente prestadora de serviço de base, né? Ou quando tem mais outros serviços agregados. E nós temos também uma categoria de associados que são os associados que são só infraestrutura tecnológica. Então, se você também é só uma infraestrutura tecnológica, não é um BaaS per se, né? Você também é muito bem-vindo ali. Os Então, integradores, Core Bank e tudo mais. então são super bem-vindos para o debate. Quanto mais gente no debate, de novo, né? Mais a gente enriquece e a gente consegue formar um ecossistema mais justo, balanceado e também mais real em relação às necessidades do mercado, né? Então fica aqui o convite. Opa, vamos ver o bancão, será que... Vamos ver se tem uma categoria pro bancão. Vamos Olha estudar. aí, ó, já fica o convite. E, Adriana, aqui também a gente trouxe um outro mimo para você, tá bom? Opa! Essa daqui é o nosso baralho Gold. Oh, gente, que chique Pra isso! você Eu brincar com as suas adorei. filhas, se divertir em casa. Gente, olha, não, isso aqui é muito chique. Gente, nossa, é muito chique isso aqui. Eu adorei. Muito obrigada. Adorei Imagina. esse baralho. Nossa, É porque é o que você falou, deixou claro aqui sobre a questão dos valores também, é um momento de, quando fala de descompressão, isso é uma forma que a gente também acredita, né? Que é sim, interagir mais com a família, estar mais próximo ali de quem você ama, né? Então, às vezes, um símbolo ali, o baralho, é uma forma de uma desculpa de desconecta dos eletrônicos, vamos fazer uma coisa diferente dos eletrônicos, né? total. Voltar como antigamente, jogar um baralho ali, um 21, um pife, sei lá, qualquer outro joguinho ali, para você aproveitar, né, o momento, né, Matheus? Exatamente, Essa é a proposta. a gente Muito legal. tenta trazer aqui, a gente gosta da cor, gosta do Aham. dólar ali que remete ao mercado, mas também
A mensagem é que a gente quer que as pessoas resgatam esse tete-a-tete, né? Esse momento entre famílias e entre amigos, porque acho que a gente não pode deixar perder isso. E eu queria que você mandasse também um beijo para suas filhas, Um um beijo para abraço. filhas, a Micaela e a Vitória, um beijo para vocês, né? Tô aqui trabalhando, morrendo de saudades de vocês. Isso é até falando, né, um pouco das minhas filhas aqui, uma das coisas que eu passo muito para elas é justamente sobre isso, né? Sobre perseguir sonhos, continuar estudando. E a minha filha mais velha, a Micaela, faz biologia, não tem nada a ver com a minha área, e a minha mais nova tá indo para tecnologia ainda, e vamos ver se de repente, né, ela segue esse caminho, mas nenhuma delas é advogada, então, que me deixa um pouco feliz, inclusive, porque a advocacia não é fácil, não. Mas um beijo para vocês, minhas filhas. Charles, recados finais? Bom, agradecer a audiência aí dos banqueiros e banqueiras, né, que acompanharam até agora. Enquanto o Bacinho das regras. O Bancão entrega a solução. Obrigado, Até a até o próximo próxima. episódio, hein?